O vídeo começou como qualquer outro conteúdo compartilhado em uma manhã comum de domingo, sem aviso, sem introdução, sem manchetes oficiais. Apenas um link silencioso, enviado por um fotógrafo próximo ao casal, captado com uma sensibilidade tão pura que parecia quase acidental. Em menos de 5 minutos, porém, o arquivo havia se transformado em um furacão digital, arrastando consigo milhões de olhares, corações acelerados e suspiros incredulamente emocionados. Gong Yoo e Soo Jung caminhavam de mãos dadas até o altar em Seul, iluminados por uma luz dourada que parecia existir apenas para eles. E naquele instante, ficou claro para o mundo inteiro que nada seria mais comentado naquele dia, naquela semana, talvez naquele ano. A primeira cena do vídeo mostrava o salão iluminado por velas altas, alinhadas como pequenas constelações terrestres, refletindo nas paredes de vidro ao redor. À medida que a câmera avançava lentamente, uma melodia suave de piano tomava conta do ambiente. Não havia narrador, não havia legenda, não havia qualquer interferência humana, apenas a música, a respiração do salão e o encontro de dois destinos que decidiram se tornar um só. O reflexo das luzes criava no chão um caminho dourado, como se os próprios deuses tivessem descido para abençoar a união. E, então, eles apareceram. Gong Yoo surgiu primeiro, entrando ao lado de um pequeno grupo de convidados íntimos. Vestia um terno preto impecável, com um corte clássico, mas havia algo nele que destoava da sobriedade habitual. A flor presa ao bolso esquerdo não era um detalhe qualquer, era uma flor do jardim da mãe de Soo Jung, plantada há anos atrás para simbolizar novos começos. Verá aquela flor ali, balançando suavemente enquanto ele respirava fundo antes de entrar, acrescentava um peso poético à cena. Era como se ele carregasse consigo não apenas o amor dela, mas também a história, as raízes, o passado que os trouxe até aquele dia. Quando a música mudou para um tom ainda mais suave, quase como um sussurro, a porta do salão se abriu novamente. E foi então que Soo Jung fez sua entrada. Usava um vestido satinado de cor branca com um toque champagne, um tecido que parecia derreter à luz e se moldar ao seu corpo com delicadeza. A saia fluía como água calma, acompanhando cada movimento seu com uma elegância silenciosa. O cabelo preso em um coque baixo deixava algumas mechas soltas que molduravam seu rosto. Mesmo na distância, era possível ver o brilho nos olhos dela. Não era brilho de lágrimas, embora elas certamente estivessem à beira. Era o brilho de alguém que finalmente chegou ao destino que sempre soube que alcançaria. O momento em que ela estendeu a mão para Gong Yoo não foi apenas captado pela câmera, foi gravado na alma de quem assistia. Quando suas mãos se tocaram, o salão pareceu prender a respiração. Eles entrelaçaram os dedos com a naturalidade de quem já havia feito aquilo incontáveis vezes, como se o mundo inteiro estivesse esperando por esse toque, por esse contato, por esse gesto simples, mas capaz de derrubar muralhas. A câmera se aproximou, captando o sorriso quase infantil que escapou do rosto dele e o suspiro suave que escapou dos lábios dela. Era uma coreografia perfeita, ensaiada pela vida, não por diretores. Enquanto caminhavam juntos até o altar, surgiram informações que poucos conheciam até então, segredos guardados com carinho por eles durante anos. O vídeo viral trouxe à tona não apenas a cerimônia, também o passado silencioso que construíram longe das câmeras. Descobriu-se, por exemplo, que eles se conheceram verdadeiramente em um pequeno projeto artístico filmado há 2 anos, um curta-metragem experimental sobre encontros e despedidas. Naquela época, ninguém imaginaria que aquele trabalho seria o primeiro fio que teceria a história que o mundo estava prestes a ver. Mais tarde, vieram relatos sobre o café de Ixeondong onde eles costumavam se esconder. Um lugar pequeno, com paredes cobertas de livros antigos e xícaras de porcelana que pareciam ter sido esquecidas por décadas. Ali, entre páginas amareladas e xícaras fumegantes, eles conversavam sobre sonhos, medos, roteiros, viagens e, principalmente, sobre a vida longe dos flases. Alguns funcionários daquele café lembram-se de vê-los sentados juntos, dividindo um guarda-chuva deixado para secar ao lado da porta.
rindo baixinho de alguma piada interna. Um amor discreto, delicado, construído camada por camada, como um bordado feito à mão. Havia também a história quase lendária do caderno de promessas, que apareceu em alguns trechos dos bastidores revelados depois. Um caderno simples, capa azul marinho, onde eles escreviam coisas que desejavam fazer juntos: assistir a um nascer do sol em Busan, aprender a cozinhar o prato favorito um do outro, plantar uma árvore em Jeju, viajar para Lisboa, cuidar de um cachorro e chamá-lo de Cometa. Promessas simples, mas que revelavam uma intimidade profunda, aquela intimidade que se constrói longe da pressa do mundo. E, claro, havia o momento da proposta, descrito por amigos próximos como a coisa mais bonita que alguém já viu. Gong Yoo a pediu em casamento durante a chuva de meteoros de Perseidas, no observatório de Nansan. Ele havia preparado tudo: uma pequena mesa com 2 xícaras de chá quente, uma manta azul para protegê-la do vento, e uma caixa que guardava um anel feito de ouro rosa reciclado, escolhido por simbolizar algo que renasce mais forte do que antes. Quando o primeiro meteoro cruzou o céu, ele segurou as mãos dela e recitou versos que escreveu durante semanas. Se você for o inverno, eu serei o sol que espera do outro lado, disse ele, antes de ajoelhar-se. Soo Jun chorou antes mesmo de dizer qualquer palavra, mas seu sim foi tão firme e cheio de vida que, segundo testemunhas, o céu pareceu brilhar mais forte naquele instante. Enquanto o vídeo avançava, revelando pequenos momentos da cerimônia, as redes sociais explodiam. Fãs brasileiros, sempre intensos e apaixonados, enviaram vídeos emocionados, mesclando cenas do casamento com músicas românticas brasileiras. Internautas coreanos escreviam ensaios inteiros sobre a beleza da cerimônia, classificando-a como algo que não se vê nem em dramas. Muitos usuários internacionais repetiam a mesma frase: é como assistir a um filme, mas sabendo que é real. A caminhada deles até o altar durou menos de 2 minutos, mas cada segundo parecia eterno. O vídeo capturou tudo: o olhar amoroso que ela lançou para ele, a maneira como ele ajeitou um fio solto do cabelo dela antes de prosseguir, o instante em que a mão dela apertou a dele com mais força, como se quisesse dizer estamos juntos. A câmera chegou a tremer por um momento, talvez emocionada como o próprio fotógrafo. Quando chegaram ao altar, o vídeo cortou para um close do sorriso de Soo Jung, iluminado por lágrimas que não chegaram a cair. Elas ameaçaram a cada piscada. O mundo assistiu, hipnotizado, sentindo como se estivesse presente, respirando o mesmo ar perfumado por flores brancas e vivendo o mesmo instante congelado no tempo. E assim terminou a primeira parte do vídeo, não com pompa, não com excessos, mas com poesia. Como se a história quisesse dizer ao mundo: isso é apenas o começo. A segunda parte do vídeo começava exatamente onde a primeira havia terminado, diante do altar, com Gong Yoo e Soo Jun entrelaçando as mãos como se segurassem não apenas um ao outro, mas também o universo inteiro que haviam construído em silêncio. O salão estava impregnado por uma atmosfera tão suave que parecia suspensa no ar. O leve movimento das velas criava sombras dançantes nas paredes, como se até a luz quisesse participar daquela história. Era impossível assistir sem sentir o coração acelerar, sem perceber que algo raro estava prestes a acontecer, algo que ultrapassaria a beleza tradicional de um casamento e se transformaria em um marco emocional para quem os acompanhava. As câmeras captaram a delicadeza com que Soo Jung respirou fundo antes de sorrir para Gong Yoo. Ele, por sua vez, inclinou levemente a cabeça, como se estivesse agradecendo por aquele momento finalmente ter chegado. A cerimônia aconteceu no Jardim de Cristal do Tishila Seoul, um dos locais mais exclusivos da cidade. Escolhido não pelo luxo, mas pela calma que oferecia, uma calma que refletia exatamente a essência da relação deles. As paredes externas de vidro permitiam que a luz natural se espalhasse pelo salão, criando reflexos prateados que faziam parecer que cada convidado estava flutuando em meio a um mar de brilho. O vídeo revelava detalhes que nenhum comunicado oficial jamais poderia transmitir. As flores brancas penduradas no teto desciam em formato de cachos,
criando a ilusão de que neve suave caía sobre o casal. O perfume de flores de laranjeira, a favorita de Soo Jung desde a infância, estava presente no ar em uma intensidade quase imperceptível, mas suficiente para trazer a ela memórias da casa em que cresceu. Cada elemento daquele cenário contava uma história invisível. A cor branco champagne da toalha das mesas, as fitas transparentes nas cadeiras. O arco floral que parecia embrulhar o casal em um abraço silencioso. A cerimônia começava, então, com algo inesperado, algo completamente fora das tradições comuns. O celebrante principal não era um religioso, nem um juiz, mas sim um escritor amigo do casal, conhecido por suas crônicas sobre o amor moderno. Ele abriu um pequeno livro de capa preta e começou a ler um texto escrito especialmente para eles. Sua voz baixa ecoava como se viesse de dentro do peito de cada pessoa presente. O amor, por vezes, escolhe caminhos silenciosos, caminhos que não aparecem nos mapas, os que são lembrados pelos passos que damos neles. Hoje, Gong Yoo e Soo Jung nos convidam a celebrar este caminho, o trecho mais bonito de todos. As palavras eram tão simples, tão genuínas, tão delicadas, que muitos convidados não conseguiram conter as lágrimas. A câmera fez um breve movimento panorâmico e captou rostos conhecidos brilhando sob a luz suave. Atores renomados, diretores que moldaram o cinema coreano, roteiristas que escrevem histórias que fazem o mundo inteiro chorar. Ali estava também uma colega de elenco de Soo Jung, segurando um lenço branco. Ao lado dela, um ator veterano, amigo de Gong Yoo desde o início da carreira, respirava fundo como se a emoção o tivesse alcançado de repente. O momento dos votos foi, sem dúvida, o ápice emocional do vídeo. Não houve troca de palavras decoradas ou frases prontas. Gong Yoo tirou um papel dobrado do bolso interno do terno, já amassado pelas inúmeras vezes que deve ter sido lido antes. Ele olhou para Soo Jung com uma ternura quase impossível de ser traduzida em palavras e começou a falar. Sua voz era baixa, firme, profundamente carregada de emoção. Eu escrevi este voto como uma carta para o nosso futuro. E nesta carta, prometo ser seu abrigo nos dias de tempestade e seu sorriso nos dias em que o mundo parecer leve demais. Prometo guardar sua paz como quem guarda um tesouro. E prometo, acima de tudo, caminhar ao seu lado, nunca à frente, nunca atrás. As palavras pareciam tocar cada canto do salão. Soo Jung sorriu com os olhos marejados, segurando a mão dele com mais força. E então chegou a vez dela. Ela respirou fundo e abriu um papel menor, de bordas arredondadas, como se fosse uma página retirada de um diário secreto. Sua voz estava trêmula, mas havia uma clareza encantadora em cada sílaba. Eu te reconheci antes mesmo de te conhecer. Foi no jeito como você me olhou pela primeira vez, como se soubesse exatamente onde a minha alma se escondia. Eu prometo te acompanhar. Não importa para onde o tempo nos leve. Prometo te lembrar das pequenas coisas, das coisas simples, das coisas que fazem a vida valer a pena. E prometo que, mesmo nos dias difíceis, nossa história continuará sendo o meu lugar favorito. Era impossível assistir a esse trecho sem sentir um nó na garganta. A troca de olhares entre eles parecia carregar anos inteiros de sentimentos guardados, de conversas noturnas, de invernos enfrentados juntos, de sonhos sussurrados em cafés silenciosos. O passado deles estava ali, invisível, mas presente em cada gesto. Após os votos, uma surpresa ainda maior aguardava todos os presentes, e todos que assistiam ao vídeo. Gong Yoo tirou do bolso uma pequena caixa artesanal, feita de madeira clara, e entregou a Soo Jung. Dentro dela havia uma pulseira fina, feita com um fio vermelho entrelaçado com ouro, simbolizando a lenda do fio do destino que conecta duas almas destinadas a se encontrar. O salão vibrou com murmúrios emocionados. Gesto simbólico, íntimo, bonito demais para ser ignorado. Quando o celebrante finalmente anunciou o momento mais esperado, o beijo que selaria a união, o salão inteiro explodiu em aplausos. Mas o momento não foi teatral. Foi doce, delicado, quase tímido. Os lábios deles se tocaram de forma tão suave que parecia uma bênção. Soo Jung apoiou a mão no rosto dele,
enquanto ele a envolveu pela cintura, segurando-a como se estivesse segurando a vida inteira. A partir daí, o vídeo revelava cenas do pós-cerimônia, os convidados trocando abraços com o casal, o fotógrafo pedindo que eles olhassem para o jardim enquanto pétalas brancas caíam ao redor, as mesas cobertas de pratos tradicionais coreanos misturados com toques modernos. Uma mesa decorada com fotos deles ao longo dos anos, a primeira viagem juntos, a primeira peça de teatro que assistiram lado a lado, uma selfie espontânea tirada sob a chuva em Bukchon. O vídeo também mostrava o momento em que os dois foram para a área externa do Jardim de Cristal, onde as luzes da cidade de Seul cintilavam sob o céu noturno. Eles ficaram ali por alguns segundos, apenas olhando a cidade, como se estivessem agradecendo silenciosamente ao universo por aquele instante. A câmera captou quando Gong Yoo beijou a testa de Soo Jung, um gesto pequeno, mas tão cheio de amor que dispensava qualquer narrativa. As redes sociais decolaram outra vez quando essa segunda parte foi vazada. Fãs brasileiros criaram edits combinando o vídeo com músicas brasileiras suaves, especialmente MPB romântica. Em fóruns coreanos, milhares de comentários descreviam o casamento como um drama vivo, um poema filmado, a nova referência de romance para toda uma geração. Muitos diziam que nunca haviam visto Gong Yoo tão feliz, e que Soo Jung parecia ter nascido para caminhar ao lado dele. Críticos de cinema comentaram que o casamento poderia facilmente ser a cena final de um drama épico. Escritores destacaram a delicadeza dos votos. Diretores discutiam a estética da cerimônia como se fosse uma obra de arte. Tudo naquele vídeo parecia ter sido criado para ser eterno. E, no final, quando o vídeo se aproximava dos últimos segundos, havia uma última cena, a mais simples de todas. Gong Yoo e Soo Jung caminhando de mãos dadas para fora do salão, longe das luzes, longe dos convidados, apenas os dois, em silêncio. A câmera os acompanhava até a porta lateral do jardim. Antes de desaparecerem, eles olharam um para o outro e sorriram, um sorriso que dizia tudo sem precisar de palavras. Agora somos nós. Apenas nós. E assim, com um simples fechar de porta, o vídeo terminava. Mas a história que ele contou, essa, sim, estava apenas começando.